Seja muito bem-vindo ao Viva Bem com a Timidez. Eu sou o Duda Nagli, criador do método e também um ex-tímido. Hoje eu sou ator profissional, empresário, influenciador, mas na faculdade, por exemplo, eu morria de vergonha de apresentar meus projetos na frente de todo mundo, eu ficava com o coração tu. Eu ia segurar um papel, minha mão ficava tremendo, minha voz falhava, eu suava, ficava extremamente desconfortável, parecia que eu estava sendo torturado ali e eu sei muito bem que a timidez afeta mais de 50% da população mundial. Um dos maiores medos do ser humano é exatamente falar em público, e eu quero oferecer para vocês aqui justamente a minha experiência acumulada ao longo dos últimos 20 anos estudando artes cênicas e teatro para mastigar e passar para vocês muito dessa minha experiência aqui para você ter um atalho para poder otimizar e não ter que ficar, sei lá, 5, 10 anos e com isso perder várias oportunidades na vida e você ter muito mais segurança, se sentir muito mais confortável nessas situações de comunicação, de interação social, porque hoje a gente vive a era da comunicação, por mais que a gente tenha vivido uma distopia nesses últimos 2 anos de distanciamento físico, a gente nunca foi tão conectado e a comunicação com todas essas ferramentas, por exemplo, agora eu estou gravando um vídeo para vocês aqui no meu celular e a gente tem as videoconferências e tem as reuniões e tem que mandar vídeo e tem, sei lá, homenagem, vídeo de aniversário, de homenagem no aniversário de alguém, ou essas videochamadas do nada, videoconferências, e sem falar que isso agora a gente já está voltando com todas essas atividades presenciais, com tudo, então a gente tem que estar mais preparado do que nunca. E um dos exercícios que eu quero passar para vocês aqui hoje, no objetivo da aula de hoje, desse vídeo aqui, é o exercício da leitura em voz alta, que é uma das bases da minha formação. Foi um dos primeiros exercícios que eu comecei a fazer quando eu fui estudar teatro, fazer aula particular de teatro com a minha primeira professora, que foi a Camila Amado, uma grande professora, uma grande atriz. E a leitura em voz alta aqui no Brasil não é tão valorizado assim, por exemplo, no colégio, nas famílias. A gente acostuma a ver em filmes, por exemplo, nos Estados Unidos, a prova oral, essa coisa da oratória, discursos, né? A gente não tem muito costume de fazer isso aqui. E a leitura em voz alta, ela funciona como uma grande oficina ali para você ir lapidando todas as nuances, todas as técnicas de linguagem, de oratória e também de você conseguir se colocar no lugar do outro, de empatia dentro da comunicação, porque ali você está emprestando a sua voz a um texto de um autor e você tem que respeitar a pontuação daquele texto como se fosse a partitura de uma música, né? Como um músico, quando vai ler uma partitura, tem que respeitar todos os tempos, a pontuação e principalmente o assunto, o conteúdo ali que aquele autor está passando através do texto. Então, você aí vai manter a estrutura da linguagem sempre em 3 pilares, né? No caso, o tímido ele tende a supervalorizar a sua própria impressão dentro daquela situação. Então ele fica com aquele nervosismo que vai deixando ele com uma visão de túnel, ele para de ouvir o outro, ele para ele vai ficando cada vez menos presente ali, menos inteiro. Ele vai ficando cada vez mais preso, oprimido, fragmentado ali dentro daquela situação, porque ele está muito envergonhado. Mas antes de falar um pouco mais sobre a leitura em voz alta, vou passar para vocês aqui um exercício de aquecimento muito interessante também para você ir articulando bem as sílabas, as palavras, as combinações. Por exemplo, você pega o abecedário, todas as consoantes do abecedário e vai começar a falar ba, be, bi, bo, bu, ca, que, ki, co, cu, da, de, di, do, du, fa, fe, fi, fo, fu. E aí por aí vai até todas. Essa é a parte mais simples. Depois você vai acrescentar o R. Bra, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cri, cro, cru, dra, dre, dri, dro, dru, fra, fre, fri, fro, fru. E aí você vai articulando bastante aqui as palavras, para você ir mexendo cada vez mais aqui, para você ir tendo cada vez mais consciência da articulação da sua boca. Quanto mais você exercitar esse tipo de coisa, mais segurança você vai ter para falar, como eu falei no início do vídeo aqui, quando você sente que a sua voz está falhando, quando você sente que você está com medo, e aí você começa a querer falar sem articular direito assim, parece que você está
quase uma batalha de vida ou morte, quando você está realmente tímido, envergonhado, desconfortável, a tendência é você ficar cada vez mais travado, né? Falar para dentro e mexer cada vez menos a boca e ir falando para baixo, as pessoas começam a não entender, o quê? Aí você... Aí quando a pessoa pergunta o quê, joga mais holofote para cima de você. Então a última coisa que você precisa é estar com essa parte da dicção, da comunicação fraca, fragilizada. Você precisa trabalhar bastante isso. É como se fosse uma musculação mesmo, como se fosse uma arte marcial. Você tem que praticar bastante ali, igual no judô, no jiu-jitsu. Você tem que fazer 500 vezes a mesma coisa. Outro dia eu estava conversando com o meu personal trainer aqui, ele fez uma aula, um seminário de levantamento olímpico. E aí o professor passou para ele que ele tem que fazer pelo menos 800 vezes o mesmo movimento para colocar aquilo já numa área ali, né, do cérebro, para automatizar aquele movimento funcionar até em estados de estresse, de tensão, vira uma coisa automática, né? Então, é isso, quanto mais você exercitar a dicção, mais você vai ter segurança para se comunicar e falar na frente de pessoas em situações desconfortáveis e problemáticas. Então, todo o método aqui, Viva Bem com a Timidez, ele se baseia na experiência que você vai acumular ali, que vai corrigir esse déficit aí na comunicação, o tempo que você deixou de falar, deixou de atrair as atenções ao longo da sua vida anterior, enquanto você estava deixando a timidez te dominar. Lembre-se que quanto mais você conseguir praticar de forma segura, sem dar um passo maior que a perna, sem meter os pés pelas mãos, e evoluindo aos pouquinhos em ambiente controlado. Então, primeiro eu recomendo que você faça todos esses exercícios sozinho no quarto, como eu estou agora aqui gravando esse vídeo para vocês. Eu estou aqui no meu escritório, que aliás está uma bagunça, que eu não vou nem mostrar para vocês aqui, por isso que eu apontei aqui para essa parte branca aqui da parede, para não entregar que está uma bagunça. E assim, dentro desse ambiente controlado e evoluindo aos pouquinhos, todo exercício que eu vou passando aqui para vocês vai ter vários níveis de dificuldade e você vai adicionando níveis de dificuldade depois que você já estiver executando com maestria aquele primeiro exercício que eu vou passando, né? Primeiro a introdução, o iniciante, aí depois vai para todos os níveis intermediários e os níveis avançados. Então é sempre uma evolução constante, mas passo de tartaruga, sem pressa, né? Vamos nessa assim, a prática leva à perfeição e devagar se vai ao longe. Vamos fazer essa mistura assim desses dois ditados populares aqui. Então, voltando para o exercício, bra, bre, bri, bro, bru, cra, cre, cri, cro, cru, dra, dre, dri, dro, dru, fra, fre, fri, fro, fru, articulando bastante na hora de falar. Aí depois você coloca o L, por exemplo. Blá, blé, bli, bló, blu, clá, clé, cli, cló, clu, dlá, dlé, dli, bló, dlu, flá, flé, fli, fló, flu, glá, glé, gli, gló, glu, e vai que vai, né? G, H, I, J, L, M, N, vai até o final do abecedário, sempre com as consoantes. Outro exercício interessante aqui é você colocar o mlá, o M e o L. Mlá, mlém, lim, lom, lu, mlá, mlém, lim, lom, lu, nlá, nlén, lin, lon, lu, nlá, nlén, lin, lon, lu. Depois o M e R. Mrá, mrém, rim, rom, ru, mrá, mrém, rim, rom, ru. Nrá, nré, nri, nró, nru, nrá, nré, nri, nró, nru. E esse tipo de exercícios esquisitos você vai fazendo sozinho. Primeiro, uma coisa interessante aqui que você tem que ir se acostumando é não se levar muito a sério e se acostumar com o ridículo. É extremamente ridículo você ficar fazendo esse monte de exercício sozinho no seu quarto ou no seu escritório. E é interessante que você ache isso engraçado. Porque é engraçado mesmo, você vai estar igual, né, isolado no quarto, fazendo esse bando de exercício de dicção esquisito. E agora eu vou adicionar mais uma coisa engraçada aqui e ridícula para você, a rolha. Esse exercício da rolha também é muito interessante. Coloca a rolha aqui e você tem que falar com a rolha na boca de uma forma que você mantenha a clareza no que você está falando. E isso fica muito mais difícil. Então, coloca aqui.
bebê, bobu, caquequicocu, dadedizoru, fafefefofu, bra, bre, be, bro, bu, caquequicocru, da, de, dri, dro, dru, fra, fre, fi, fro, fu. Aí depois você adiciona o L, mesma coisa. Bla, ble, bli, blo, blu. Dra, dre, dli, dro, dru. Eu pulei o C. Clá, clé, cli, cló, cru. Flá, fré, fli, fló, flu. Aí vai direto aqui o babebi babu, bra bra bli bla blu, blá blá bli blá blu. E depois o M e o L, o M e o R. Mla, mle, mli, mro, mru. Mra, mre, mri, mro, mru. Nla, nle, nli, nlo, nlu. Mla, nle, nli, nlo, nlu. E por aí vai. Então essa da rolha também, ele adiciona um nível a mais de dificuldade aqui para você ir articulando. E quanto mais obstáculos você tem com a rolha ou com a caneta, a caneta é a mesma coisa. Ba, be, bi, bo, bu. Bra, bre, bri, bro, bru. Blá, blé, bli, bló, blu. não pode deixar a caneta cair, obviamente, nem a rolha. E você tem que articular ainda mais. Tá vendo? Agora provavelmente eu vou estar articulando muito mais naturalmente, só porque eu fiz esse exercício aqui para vocês. E aí com isso você já vai pegando um pouco mais do domínio, da articulação, da modulação. E aí quando você for partir realmente para leitura em voz alta, você já vai estar aquecido, já vai ter passado por essas situações ridículas aqui, já vai ter até rido de você mesmo, que isso é fundamental para você adicionar leveza à sua vida, já que o tímido ele tem a tendência a se julgar muito, ele é muito rigoroso com o desempenho, né, do seu próprio desempenho, e isso é uma coisa torturante, você mesmo se oprime, não faz sentido nenhum. E aí quando você começa vai pegar o papel, o texto para ler, é muito importante que você mantenha a estrutura do texto conforme o autor sugeriu e escreveu, né? E para esse exercício eu recomendo que você escolha um texto mais elaborado, em vez de pegar um texto qualquer, assim, um texto escrito de qualquer jeito, como uma notícia notícia de blog, de jornal hoje em dia, porque os blogueiros e jornalistas eles escrevem correndo, porque eles têm que publicar antes dos outros concorrentes publicarem também e tal. Então eu recomendo que você pegue um texto mais elaborado, como um texto de livro ou um artigo. E a dica também é você usar um assunto que você tenha curiosidade sincera. Então a curiosidade sincera vai funcionar como um imã, né? Ele vai puxar a sua atenção de uma forma mais natural. E aí você vai ter menos dificuldade em focar no assunto e em respeitar a estrutura do texto como o autor escreveu e quis passar a informação para você. Então, normalmente, quando você vai ler em voz alta, é como se você estivesse dando voz a esse autor, né? E com isso, você tem que respeitar aqui que são três, é um tripé, né? A estrutura aqui tem três partes. A primeira parte é você, o leitor. A segunda parte é o conteúdo do assunto, o conteúdo, né? E a terceira parte, o escritor, o autor, né? O tímido, ele tende a dar uma importância muito maior para o primeiro, aqui, a primeira parte que eu falei dessa estrutura aqui, de três partes, que é a ele mesmo. O tímido, ele tende a ficar autocentrado, a ficar agindo até de uma forma egoísta, porque como ele está muito desconfortável e assustado, ele está naquela coisa da luta ou fuga, ele está com as emoções descalibradas, ele tende a dar uma importância muito maior ao seu desempenho, à sua sensação, e é isso que a gente tem que tirar de pauta, a gente tem que ocupar a sua mente exatamente para que você não caia nessa besteira de ficar nessa visão de túnel, nessa coisa
tensa. E agora eu vou ler para vocês aqui um texto do Dr. Augusto Cury, que é psiquiatra, estudioso do comportamento humano, escritor, que, se não me engano, é o escritor com mais livros vendidos no Brasil, vendido em mais de 70 países, enfim. E meu amigo pessoal, e aliás, entusiasta aqui desse projeto, que fez uma participação brilhante aqui com uma aula exclusiva aqui para os membros do Viva Bem com a Timidez. Ele gravou uma aula exclusiva para os meus alunos aqui e eu fiquei muito grato. E eu vou ler para vocês aqui esse texto dele, que é um trecho de um livro, que agora eu não estou me lembrando o nome do livro, mas a gente vai colocar aqui para vocês, que é sobre analisar as relações humanas. Tem tudo a ver com o tema aqui do nosso vídeo, da nossa aula, do nosso projeto. Eu já li esse texto há alguns meses atrás e vou ler novamente aqui pela primeira vez junto com vocês. E para passar um pouco dessa história de que você tem que estruturar, por exemplo, as pausas. Você respira quando for um ponto final, for um ponto de interrogação, um ponto de exclamação. Então, vamos lá. Analisar as nossas relações. Nenhuma mudança psíquica sustentável ocorre rapidamente. São necessários o autoconhecimento, a educação, o treino, a utilização de ferramentas e, em especial, a compreensão básica do mais complexo dos universos, a mente humana. Qualquer mulher gostaria de remover a impaciência, a ansiedade, as fobias, o humor depressivo e a timidez da sua mente. Mas a vontade consciente de mudança ou superação de um conflito, por mais forte e poderosa que seja, não é eficiente. Não basta o eu querer reorganizar a sua personalidade. É preciso utilizar estratégias adequadas. Até um psicopata gostaria de ser gentil e afetivo em toda a sua agenda psíquica, mas no calor das crises, os monstros alojados no seu inconsciente devoram-no e magoam os outros. O eu deve ser equipado em especial para ser o autor da sua história. Tá vendo? Quando você lê numa entonação totalmente errada, quando você vê que você se distraiu, você volta e lê de novo. O eu deve ser equipado em especial para ser o autor da sua história. Mas por que brilhamos no mundo exterior, mas somos tão opacos no mundo interior? Por que é que as guerras, os homicídios, as discriminações, os distúrbios psíquicos, os conflitos sociais fazem a pauta da nossa história? Por que razão sonham os pais em proporcionar a melhor educação aos seus filhos, mas nem sempre têm êxito? Por que é que casais apaixonados que fazem juras de amor podem acabar inimigos? Há muitas causas para explicar as mazelas humanas. Elas passam pelos fatores sociais, econômicos, educacionais, genéticos, mas também pelos fenômenos que estão na base do funcionamento das nossas mentes, em especial pelas falhas do eu como gestor psíquico e pela dificuldade em reconstruir as janelas da memória. Para desenvolver estratégias, o eu precisa explorar e conhecer o seu próprio mundo. Ele precisa de saber onde está e aonde quer chegar. Depois disso, precisa de estabelecer metas para em seguida fazer escolhas e, consequentemente, saber que todas as escolhas envolvem, ao mesmo tempo, perdas. Como classificaria a relação com o seu companheiro e os seus filhos? Aonde quer chegar? O que precisa de ser conquistado e o que precisa de ser reciclado? Analisar as nossas relações é a função vital do eu, mas poucas pessoas sabem que tem um eu e muito menos que esse eu deve estar no controle da sua mente. Por incrível que pareça, essa é a minha principal crítica à educação mundial. Estamos na idade da pedra em relação às funções básicas do eu. Não se educa o eu como gestor psíquico, por isso ele acaba manipulado pelos nossos conflitos e pelo sistema social. Parece que somos livres, mas no fundo somos prisioneiros. Depois de analisar as relações, o eu deve saber quais são as suas metas e quais as escolhas que deve fazer para as atingir. Por exemplo, uma mulher com tendência para sofrer de ansiedade e pensar demasiado
se percebe que o seu romance está à beira da falência, deverá superar a sua intolerância e as suas frustrações, trabalhar a sua irritabilidade e expandir a sua generosidade. São processos lentos que devem ser conquistados pelas leis fundamentais das relações saudáveis aqui propostas. E por aí vai. Vocês viram que eu vacilei várias vezes, me distraí. Eu tô lendo aqui em voz alta de supetão, eu nem tinha planejado, eu pausei o vídeo aqui, imprimi o texto, porque eu lembrei desse texto, lembrei que esse texto é importante. Então é muito importante você ir se desafiando constantemente. E quando você enfrentar problemas na leitura do texto, você para, volta. É importante que você entenda bem o que você está lendo. Então, se você se distraiu, se você começou errado uma frase, por exemplo, quando é uma pergunta, às vezes você começa achando que é uma afirmação, de repente você vê que aquilo ali era uma pergunta, você pode ler de novo. E o ideal é que você leia e releia várias vezes os mesmos textos também, para aí você ir se ganhando mais autoridade, mais autonomia. Eu vou ler de novo aqui para vocês pegarem justamente que quando a gente já vai se acostumando com o texto, né, a tendência é você ler com mais liberdade, com mais leveza, com mais harmonia. Analisar as relações humanas. Nenhuma mudança psíquica sustentável ocorre rapidamente. São necessários o autoconhecimento, a educação, o treino, a utilização de ferramentas e, em especial, a compreensão básica do mais complexo dos universos, a mente humana. Qualquer mulher gostaria de remover a impaciência, a ansiedade, as fobias, o humor depressivo e a timidez da sua mente. Mas a vontade consciente de mudança ou superação de um conflito, por mais forte e poderosa que seja, não é eficiente. Não basta o eu querer reorganizar a sua personalidade. É preciso utilizar estratégias adequadas. Até um psicopata gostaria de ser gentil e afetivo em toda a sua agenda psíquica, mas no calor das crises, os monstros alojados no seu inconsciente devoram-no e magoam os outros. O eu deve ser equipado em especial para ser o autor da sua história. Por que brilhamos no mundo exterior, mas não somos tão opacos no mundo interior? Por que é que as guerras, os homicídios, as discriminações, os distúrbios psíquicos, os conflitos sociais fazem a pauta da nossa história? Por que razão sonham os pais em proporcionar a melhor educação aos seus filhos, mas nem sempre eles têm êxito? Por que é que casais apaixonados que fazem juras de amor podem acabar inimigos? Há muitas causas para explicar as mazelas humanas. Elas passam também pelos fenômenos que estão na base do funcionamento das nossas mentes, em especial pelas falhas do eu como gestor psíquico e pela dificuldade em reconstruir as janelas da memória. Para desenvolver estratégias, o eu precisa explorar e conhecer o seu próprio mundo. Ele precisa de saber onde está e onde quer chegar. Depois disso, precisa estabelecer metas para, em seguida, fazer escolhas e, consequentemente, saber que todas as escolhas envolvem, ao mesmo tempo, perdas. Como classificaria a sua relação com o seu companheiro e os seus filhos? Aonde quer chegar? O que precisa ser conquistado? E o que precisa ser reciclado? Analisar as nossas relações é uma função vital do eu, mas poucas pessoas sabem que tem um eu e muito menos que esse eu deve estar no controle da sua mente. Por incrível que pareça, essa é a minha principal crítica à educação mundial. Estamos na idade da pedra em relação às funções básicas do eu. Não se educa o eu como gestor psíquico, por isso ele acaba manipulado pelos nossos conflitos e pelo sistema social. Parece que somos livres, mas no fundo somos prisioneiros. Depois de analisar as relações, o eu deve saber quais são as suas metas e quais as escolhas que deve fazer para as atingir. Por exemplo, uma mulher com tendências para sofrer de ansiedade e pensar demasiado, se percebe que o seu romance está à beira da falência, deverá superar a sua intolerância e as suas frustrações, trabalhar a sua irritabilidade e expandir a sua generosidade. São processos lentos que devem ser conquistados pelas leis fundamentais das relações saudáveis aqui propostas.
Então é isso, você vai fazendo um trabalho de formiguinha, vai lendo várias vezes em voz alta para você ir ganhando experiência e ficando cada vez mais confortável com essa situação, com essa condição. E aí, quando você, por exemplo, já tiver muito mais à vontade com a leitura em voz alta, eu recomendo que você faça o que eu estou fazendo aqui, coloque o seu celular estrategicamente posicionado aí, ligue a câmera do celular e faça umas 2 ou 3 leituras em voz alta, gravando ali um vídeo para você assistir depois. Só de saber que o celular tá ligado ali, você vai ver que vai entrar um monte vai potencializar vários pensamentos contraproducentes que vão surgindo ali na sua cabeça durante a leitura. E é muito importante que você se acostume muito com isso e que você viva bem, né? Como é o nome aqui do curso, Viva Bem com a Timidez, porque é uma coisa que vai te acompanhar provavelmente a vida toda. Então não é para você perder a timidez. Eu brinco que a gente não é tímido, a gente está tímido. E você pode muito bem... Aliás, eu quero recomendar alguns livros para vocês aqui. Dentro do curso, eu cito o Poder dos Quietos, da Susan Cain, que é muito interessante, O Poder do Hábito, o Hábitos Atômicos, o livro Fora de Série, do Malcolm Gladwell, também sobre as 10.000 horas, a importância de você praticar bastante para você se tornar bom em alguma coisa. Enfim, esses livros aqui eu cito junto com vários outros estudos, dentro do conteúdo do Viva Bem com a Timidez. Temos o e-book do Viva Bem com a Timidez para você baixar agora gratuitamente e já dar uma lida para você entender assim a base da nossa pesquisa, a base da metodologia e você ir se sentindo mais confortável dentro desse processo todo. E eu pretendo gravar mais vídeos como esse aqui ao longo de 2022 para ir passando aos poucos alguns exercícios e técnicas para você ir praticando sozinho e já ir ativando o seu lado sem vergonha e em até 90 dias, mas lembrando que 90 dias é um período simbólico. E aí você pode sim já sentir uma transformação mais consistente em 90 dias, mas esses exercícios ele tem que fazer parte da sua vida para sempre, né? Quando você tem uma reunião, antes da reunião, você tem que usar, como você é uma pessoa tímida, você tem que usar essa ansiedade, essa energia, toda essa tensão que você vai ficar fatalmente só de ficar sofrendo por antecipação, de imaginar que você vai estar na reunião com seus chefes e com os seus colegas de trabalho todos de uma vez só, e você vai ter que defender ali os seus pontos e ajudar a resolver os problemas ali na empresa. Você pega essa energia que você já vai perder o sono ou ficar pensando antes da situação acontecer e vai estruturar de uma forma organizada e vai ensaiar, como se fosse um ensaio de teatro. Você vai ensaiar o que você vai falar ali nessas situações, vai escrever, vai ler em voz alta, os seus artigos, os exemplos que você vai dar ali naquela reunião, os exemplos que estão embasando a sua opinião, né, o seu parecer ali profissional. Isso vai te ajudar muito a usar como um combustível, essa timidez como combustível, e não deixar essa força da natureza ficar descontrolada ali e te dominando. Então é isso, pessoal. Vou passando aqui aos poucos. Claro que dentro do método está tudo de uma forma bem mais estruturada. Lembrando aqui para vocês baixarem o e-book, porque o e-book já é uma coisa um pouco mais estruturada aqui. Esse vídeo eu fiz mais ou menos de improviso e aos poucos a gente vai fazendo um conteúdo um pouco mais elaborado aqui. Leia em voz alta, faça todos os aquecimentos vocais. E em breve eu volto aqui para passar mais dicas de exercícios aqui para vocês irem se transformando numa pessoa muito mais segura, para você aproveitar 2022 de uma forma muito mais plena e aprender a conviver com muito mais harmonia com a sua timidez, com a sua personalidade, com o seu caráter e com toda a sua experiência de uma forma muito mais construtiva. Tamo junto!